Seguindo aí, então, o nosso estudo da afirmação histórica dos direitos humanos, nós vamos partir para o documento, para o estudo dos documentos ingleses. Então, já passando aqui a um outro período da história, que é a Idade Média, e a gente vai ver que os ingleses se destacam pelo seu pioneirismo. Muitas coisas acontecem antes na Inglaterra, e por isso que esses documentos ingleses são lembrados, porque eles servem como fonte de inspiração para os grandes movimentos lá do século XVIII, tá? Então, vamos ver aqui os documentos de destaque na Inglaterra. Nós vamos ver que antes mesmo da Magna Carta, nós tivemos a Declaração das Cortes de Leão, que é um documento, na verdade, da Península Ibérica, em 1188, mas o documento que é considerado a certidão de nascimento dos direitos humanos é a Magna Carta inglesa, de 1215, que teria sido um pacto celebrado entre o rei João Sem Terra e os barões ingleses. Então, os barões teriam imposto esse documento ao rei João Sem Terra. Vocês já devem ter visto o filme Robin Hood, e há um momento no filme em que eles mostram essa assinatura do documento, é interessante. Quando tiverem tempo, assistam para prestar atenção nesse detalhe, né? Eu acho que quando você não está vendo com essa visão histórica, pode até passar batido aí essa cena, mas a Magna Carta não é um documento de caráter universal, ela é de caráter local, porque é uma combinação entre o rei João Sem Terra e uma parcela da sociedade inglesa, a nobreza, os barões ingleses, mas é um documento importante porque já começa a limitar o poder dos governantes, né? Então, o João Sem Terra, ele queria apoio dos barões nas suas campanhas de guerra, e os barões queriam que o João Sem Terra não aumentasse impostos sem o seu consentimento, queria limitar esse poder que ele tinha de tributar. O nome completo desse documento, Carta Magna das Liberdades ou Concórdia entre o rei João e os barões para a outorga das liberdades da Igreja e do reino inglês. É fácil de identificar em provas, principalmente por causa da data. Ou eles colocam 1215 ou século XIII. É o único documento que nós temos dessa época. O texto tem um preâmbulo e 63 cláusulas, foi reafirmado depois por 7 sucessores do rei João Sem Terra, e iniciava-se na Europa, e em especial na Inglaterra, um movimento pela centralização do poder, né, que vai dar origem, posteriormente, a gente sai de um regime feudal, que ainda era o que tínhamos na época da Magna Carta, e depois passamos para a centralização do poder nas mãos de um rei, o que enfraquece os senhores feudais, não é? E a Magna Carta tinha a proteção dos barões ingleses contra abusos do rei João Sem Terra, não era um documento de caráter universal, porque era só para essa pequena parcela da sociedade inglesa, mas já trazia a ideia de limitação de poder, por isso que é considerada a origem da democracia representativa, né? A ideia de que o governante estaria limitado no exercício do seu poder. Isso é, sem dúvida, uma novidade. A grande cláusula, que é considerado o coração da Magna Carta, é a cláusula que se refere ao devido processo legal. Vou mostrar aqui para vocês. Trazia a limitação do rei ao poder de tributar e de confiscar terras, confiscar propriedade, o que era muito comum naquela época. Garantia o princípio da legalidade, então a ideia de que a lei é que deveria dispor sobre várias situações, acesso à justiça, a proporcionalidade entre o crime e a pena, a própria instituição do tribunal do júri tem as suas origens aqui na Magna Carta inglesa. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas cláusulas e destaco a cláusula 39,
em provas, eles fazem muito a relação da Magna Carta com a ideia de um devido processo legal, que, como eu disse, é o coração, é considerado o coração da Magna Carta. Os homens livres devem ser julgados pelos seus pares e de acordo com a lei da terra. É a essência do due process of law dos ingleses, essa famosa cláusula do devido processo legal, que a gente tem até hoje aí na nossa Constituição, nos códigos processuais, e é uma garantia importantíssima. Depois com o fim do feudalismo, né? Então, depois da Magna Carta, nós tivemos todo o movimento de formação de estados nacionais, a centralização do poder na figura do rei, e aí surgiu o temido absolutismo monárquico. A gente vai ver que o movimento lá do século XVIII era justamente para tentar combater esse regime absolutista. Mas na própria Inglaterra, nós temos movimentos, então, além da limitação que se inicia na Magna Carta, esse movimento de limitação do poder real vai ganhando força à medida que se concretiza esse Estado absolutista. Então, a gente vai ver que o absolutismo ele tem fim na Inglaterra primeiro, depois é que ele cai nos outros países, né? E daí essa importância dos documentos ingleses. E aqui, nessa passagem inicial, eu destaco que esse regime absolutista, essa ideia de que todos estavam submetidos ao poder absoluto dos reis, gerou violação de muitos povos, inclusive povos indígenas. E aí eu menciono aqui o extermínio de milhões de indígenas nas Américas, depois da chegada de Cristóvão Colombo, que foi em 1492, e de figuras que se destacaram como defensores dos direitos dos indígenas. Como é um tema em voga, e tivemos, inclusive aqui nas Américas, agora a preocupação da Comissão e da Corte Interamericana com essa questão de proteção dos povos indígenas em época de pandemia, eu acho pertinente mencionarmos aqui a atuação do Frei Bartolomeu de las Casas, que condenava desde essa época o genocídio dos indígenas, Francisco de Vitória, que é um dos fundadores do direito internacional moderno, e reconheceu a humanidade dos povos autóctones nas Américas e sustentava a aplicação do direito internacional na sua relação, na relação dos indígenas com os espanhóis, em uma relação de igualdade, defendia a igualdade entre indígenas e espanhóis. Então, só para registrar aqui a atuação dos dois. E voltando aos documentos ingleses, depois da Magna Carta, então, só para vocês saberem, quais são os documentos de maior destaque? A Magna Carta de 1215, o que nós vamos estudar agora, a Petição de Direitos, que é de 1628, o Habeas Corpus Act de 1679 e o Bill of Rights, que é até hoje um dos documentos mais importantes lá na Inglaterra, que é de 1689, tá? Então, são os de maior destaque. E aí nós temos que pensar em como cada um deles, qual foi a principal contribuição de cada um deles. Já vimos a Magna Carta, e aí na sequência nós temos a Petition of Rights, ou Petição de Direitos, que é um documento de 1628, então já pulamos lá para o século XVII, e aqui, gente, nós já tínhamos um Estado Nacional absolutista. A Magna Carta era na época de um regime feudal, né? Então aqui é diferente, e eles passaram a questionar esse poder absoluto do rei. Então, olha só, início do século XVII, o que os franceses, os norte-americanos só fariam no século XVIII, já tinha o movimento, já se inicia aqui na Inglaterra, e nesse documento aqui, os barões ingleses representados pelo parlamento, então a gente já começa a perceber o fortalecimento do parlamento inglês, que até hoje é uma instituição muito forte, mas eles vêm dizer que o rei tem um dever que é de não cobrar impostos sem autorização do parlamento. Então, olha como que eles limitam o poder do rei, né? No taxation without representation. Então, já é uma grande limitação ao poder real.
Vimos que o devido processo legal, que era o coração da Magna Carta, é reafirmado aqui nesse documento, mas aqui aparece com muito mais força essa instituição, essa figura do parlamento inglês, e a gente já tem uma limitação maior do poder do rei. Então, ele tem o dever de não cobrar impostos se esses impostos não forem autorizados pelo parlamento. Depois tivemos o Habeas Corpus Act, que é um documento de 1679, o nome já nos diz muito, é um documento que veio regulamentar o habeas corpus. Se a questão disser que o Habeas Corpus Act criou o habeas corpus errado, o habeas corpus já existia, mas faltava regulamentação para esse remédio constitucional que resguarda a liberdade de locomoção, assim como temos aqui no Brasil. Só que o Habeas Corpus Act dos ingleses, ele traz um aspecto que nós não tínhamos aqui, nós não temos na nossa Constituição, que é o direito, além de não ser preso de forma arbitrária, a pessoa tem o direito de, se for presa, ser levada à presença da autoridade competente, para essa autoridade analisar a legalidade da prisão, para ver se não foi uma prisão arbitrária. E hoje a gente tem aqui no Brasil como obrigatória a chamada audiência de custódia. Não tem isso na nossa Constituição, mas nós vimos que está no Pacto dos Direitos Civis e Políticos e no Pacto de São José. E a origem da audiência de custódia ou de apresentação está aqui no Habeas Corpus Act, que é um documento inglês do século XVII. Olha que legal, nós retomamos o sentido original, né, dessa proteção lá do século XVII, e esse documento inspirou várias outras garantias judiciais, como o nosso mandado de segurança ou o juízo de amparo que nós temos aqui na América Latina, no México, por exemplo, nós temos esse remédio constitucional. Então, coloquei aqui em um quadro para vocês esse destaque, né, como que a nossa audiência de custódia nos remete a uma garantia de um documento inglês lá do século XVII. E essa garantia não está na nossa Constituição, mas já vimos que está em tratados internacionais que desde 92 foram ratificados pelo Brasil. Então, já era para ela acontecer desde 92, mas o Supremo, recentemente, em 2015, determinou sua realização, e com o pacote anticrime, ela foi prevista no nosso Código de Processo Penal. Então, hoje, não há que se falar em escolha, é uma obrigação realizar essa audiência de custódia. Por fim, o último documento em inglês é o Bill of Rights, de 1689. Esse é o que reduz definitivamente o poder absoluto dos reis, é o que institucionaliza a separação de poderes. Essas expressões são importantes em provas. A limitação começou lá na Magna Carta. Mas o que reduz definitivamente esse poder absoluto? O Bill of Rights, até pelo contexto, ele vem depois de uma revolução gloriosa na Inglaterra, e é a afirmação da vontade da lei em relação ao poder absoluto do rei. O rei tem que se sujeitar às leis. Isso é uma completa novidade, né? Ele não pode tomar decisões sem a aprovação do parlamento, então ele tem, de fato, o seu poder limitado pelo parlamento. As eleições dos membros do parlamento devem ser livres, eles prevêem liberdade de expressão, de debate para os membros do parlamento, eles não podem ser impedidos ou questionados em qualquer tribunal ou local fora do parlamento. Vejam aí a origem das imunidades parlamentares, que a gente hoje até enxerga muitas vezes como impunidade, né? A culpa é dos ingleses e da figura do parlamento, só que, infelizmente, isso funciona muito melhor lá, não é? O parlamento inglês tem uma força muito maior, se pensarmos aí no contexto dos ingleses, do que o nosso Congresso Nacional. Mas o fato é que o Bill of Rights, o que pode aparecer em prova? Pôs fim ao absolutismo monárquico. A Inglaterra é pioneira, isso só acontece nos outros países no século XVIII. Surgem prerrogativas
para o parlamento. Então, muitos poderes eles são retirados do rei e transferidos para o parlamento, como o poder de legislar e criar tributos. Então, se o rei é enfraquecido, alguém está recebendo mais poder, que é justamente essa figura do parlamento. E o que eles mais gostam de usar em provas, a institucionalização da separação de poderes, o fim do absolutismo monárquico. Isso é do Bill of Rights. Ah, professora, mas inicia-se a limitação com a Magna Carta. Tudo bem, gente, mas nós estamos falando de um momento em que isso é crucial, né? Em que nós temos aqui o ápice da limitação do poder. Isso é, pelo Bill of Rights, até hoje, um dos documentos constitucionais mais importantes do Reino Unido, já que eles não têm uma constituição única, eles têm vários documentos que formam o seu texto constitucional. E, além disso, fortalece a instituição do júri e reafirma vários direitos fundamentais dos cidadãos, como o que já apareceu em prova? Direito de petição e proibição de penas cruéis. Veja bem, reafirma esses direitos. Esses direitos já existiam. O Petition of Rights já trazia direito de petição, mas ele é reafirmado, ganha maior força, assim como a proibição de penas cruéis, com o Bill of Rights em 1689. Ainda menciono aqui um documento que é o Act of Settlement, que é um documento de 1701, que reafirma o poder do parlamento e traz uma regra interessante para a sucessão dos reis. Ele fixa a linha de sucessão da coroa inglesa e exige que os reis britânicos tenham um vínculo com a igreja anglicana. E aí já é uma parte do movimento da reforma protestante, né? Que se origina no século XVII, e na Inglaterra nós temos muito forte a igreja anglicana. Então, esse documento determina que o rei ele tem que ter esse vínculo com a igreja anglicana. Não sei se vocês já assistiram, tem uma série no Netflix, agora não é a hora, né? Mas quando puderem, assistam, que é bem interessante, que é Crown, que mostra um pouco da monarquia inglesa. Eu gosto, achei bem interessante, eu adoro séries e filmes históricos, então vou deixar aí a dica para quem também se interessar, tá? Eu coloquei aqui para vocês, gente, pensadores iluministas. Isso aqui a gente estuda muito, tudo isso aqui a gente já estudou em história, lá no ensino médio, né? Mas estou ressaltando aspectos que podem ser cobrados. E esses pensadores, eu não sei se a FUMARC cobraria, mas como o livro do André de Carvalho Ramos traz, eu achei por bem colocar a contribuição de alguns deles. Então, nós temos o Thomas Hobbes, que é um pouco anterior ao século XVIII, mas trouxe ideias importantes. Todo mundo já ouviu a expressão o homem é o lobo do próprio homem. Nós tínhamos, o Thomas Hobbes tem uma obra muito famosa, que é o Leviatã, de 1681, e o Hobbes vem dizer o seguinte: para vivermos em sociedade é necessário um contrato social. Então, o homem ele não pode ter toda a liberdade do mundo, ele deve ter essa liberdade limitada para que ele consiga viver em sociedade. E nós precisamos de uma figura forte para defender esses homens, e aqui para ele seria a própria figura do Estado. Então, para o Hobbes, justificava que o governante tivesse um poder absoluto para conseguir resguardar essa vida em sociedade. Então, por isso que a gente fala que o Thomas Hobbes é um autor contratualista, mas de tendência absolutista, porque ele defende um poder absoluto do governante. Logo depois dele, e aí já como um pensador de fato iluminista, nós temos o Jean-Jacques Rousseau, que é famoso pela sua obra O Contrato Social. O que o Rousseau não concorda com Hobbes? Ele diz que é verdade, que nós temos que abrir mão de uma parcela da nossa liberdade para viver em sociedade, em troca de proteção, de segurança, mas, primeiro, que nós não podemos abrir mão de toda a nossa liberdade. E, segundo, que o poder do governante não é absoluto. Então, Hobbes é absolutista, Rousseau não é. Rousseau é um contratualista de
origem democrática. Ele defende, né, uma ideia, é um contrato social, mas que tem base democrática, diferentemente do Hobbes, que é absolutista. Então, só para vocês fazerem essa relação aí, menciono também o Hugo Gross, que é um dos fundadores do direito internacional, e o Hugo Grosso ele se destaca porque quando ele busca a fundamentação para os direitos naturais, até então nós tínhamos uma fundamentação de base religiosa. O Hugo Grosso muda isso porque ele traz uma fundamentação racionalista. Ele diz que a proteção dos nossos direitos ela tem origem na razão humana. E aí ele tem uma frase que é super polêmica, né? Ele diz assim: olha, Deus está morto. Se Deus está morto e os nossos direitos continuam existindo, é sinal de que os nossos direitos não têm origem divina, eles têm origem na razão humana. Então, o Hugo Grosso é mencionado aí pela proteção dos direitos naturais com base na razão. Ele tem uma obra importante, Da Guerra e da Paz, isso em 1625. Então, é uma contribuição de cunho justnaturalista. O que é isso? Protege direitos naturais, não de origem divina, mas de origem racional. De origem divina, o que nós já falamos lá do cristianismo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Então, aqui já é uma evolução nessa teoria da proteção dos direitos naturais. John Locke, que é um autor inglês, sua obra de destaque Tratado sobre o Governo Civil, que é de 1689, ele defende a preservação dos direitos individuais e é o primeiro a falar em separação de poderes. Então, ele defendia uma limitação do poder dos governantes, assim como Rousseau, e já trazia a ideia de separação de poderes que vai ser desenvolvida depois pelo Barão de Montesquieu, que é o mais famoso, não é? Quando falamos em separação de poderes, também é um pensador iluminista, lá do século XVIII. Daqui um pouquinho de Rousseau e da sua obra do Contrato Social. Também menciono autores como Voltaire. O Voltaire é aquele que dizia assim: olha, eu posso não concordar com nenhuma palavra do que você diz, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizê-las, né? Ainda que eu não concorde com elas. E Diderot e D'Alembert são dois enciclopedistas. Vocês devem se lembrar aí desses autores iluministas lá do século XVIII, que vinham nos nossos livros de história, né? E menciona aqui também uma contribuição na área do direito penal pelo famoso Marquês Césare Beccaria. Então, o Beccaria escreveu um livro que quem é do direito já leu, dos delitos e das penas. Ele defendia limites para o poder de punir do Estado. Esse livro é muito legal. E só para fazer uma relação aqui, eu disse para vocês que lá no Código de Hammurabi, qualquer pessoa, né, da família poderia pagar pelo crime que foi praticado pelo chefe da família. Me perdoem, o César de Beccaria vem defender uma humanização do direito penal, uma evolução do direito penal com o princípio da pessoalidade da pena. Também vai defender a proporcionalidade entre delito e pena. Se o crime é grave, a pena pode ser mais grave, mas não se justifica uma pena grave para um delito mais leve. Então, fala-se em uma humanização do direito penal e uma das grandes conquistas foi essa pessoalidade da pena, além da proporcionalidade entre crime e pena, porque isso não era uma exigência. Então, por um crime banal, uma pessoa poderia ser condenada à morte, e isso não era questionado, não é? A gente vê aí pelos filmes, né, quantas pessoas eram decapitadas, por exemplo, muitas vezes por crime banal, pela simples vontade do governante. Então, uma limitação na política, ela acaba se refletindo em vários outros setores e, obviamente, no direito, na proteção de direitos. E, por fim, menciono aqui a contribuição do grande Immanuel Kant, principalmente na sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é de 1785. E nessa obra ele diz, o Kant é muito famoso quando nós falamos em dignidade, né?
E aqui nesse livro, tá, para vocês conhecerem, ele diz que a dignidade é um valor intrínseco a todo ser racional, que não existe um equivalente para a dignidade. Então, só o ser humano é que tem dignidade. As coisas têm preço, as pessoas têm dignidade, elas têm um valor que é inestimável. O homem é um fim em si mesmo. Então, vejam o quanto esse pensamento de Kant é retomado, o quanto ele serve, né, como uma teoria central para falarmos lá no pós-Segunda Guerra em proteção da dignidade. O seu pensamento é retomado nesse contexto de pós-Segunda Guerra, na Segunda Guerra Mundial, para dizer que os nossos direitos são indisponíveis, que o homem não pode ser tratado nunca como objeto, porque ele é um fim em si mesmo. Então, vamos fechar aqui esse vídeo e no próximo nós vamos falar do século XVIII e a contribuição dada por Estados Unidos e França, os documentos mais importantes, nesse contexto do modelo de Estado que nós chamamos de liberal. Até já!